Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família da irmã falecida. Que Deus possa confortar, porque é uma passagem dolorosa. A família sente a perca de um ente querido que, por muitas vezes, esteve ao lado de cada filho, de cada filha, nossa irmã, nossa companheira de batalha aqui nesse mundo terreno, mas ela cumpriu os seus dias. Eu creio que ela foi vitoriosa porque ela escolheu um caminho certo. E nós temos certeza que esse é o caminho do Senhor. E sabemos, como disse São Paulo, que no fim desse caminho, para nós, existe um lugar de conforto e de consolo. Deixa eu ler em Tessalonicenses 4, 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o Senhor, mesmo o Senhor, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Que consolo, irmãos, é hoje nós termos conhecimento da palavra de Deus, que ela nos posiciona, nos conforta, nos consola. Às vezes eu vejo que essa passagem de uma vida para outra é como nós fosse fazer uma viagem de férias para algum lugar. Então, você para fazer uma viagem, o que você faz? Você antecipa. Você já prepara um hotel para que você possa ali se hospedar, conforme o seu desejo, a sua vontade. Você prepara as suas malas, tudo com antecedência. E um cristão também é assim. Nós estamos partindo para uma viagem, e essa viagem não tem retorno nesse corpo mortal que nós um dia fica aqui na terra. Então você prepara as suas coisas, aquele hotel, se é um hotel que você deseja ficar ali para aquelas férias, você prepara tudo antes. Porque quem vai viajar não vai assim, de qualquer maneira, para uma férias. Igual nós já fizemos várias viagens, excursões, então você já vai com o hotel preparado, com ônibus, passagem paga. Assim é o cristão. Eu creio que essa irmã, ela fez isso. Ela já preparou, o seu lugar foi preparado porque ela batalhou por isso. Nós servimos a Deus porque nós temos a esperança de ter um lugar melhor. Porque o nosso lugar não é aqui na terra, não é nessa dimensão. Nós estamos aqui de passagem, para termos experiência, para adquirirmos caráter, fé, sabedoria. Enfim, Deus, Ele faz uma obra na tua vida, na minha vida. Que maravilhoso é de você chegar do outro lado e ter um anjo te esperando, e dizer, seja bem-vinda, meu filho, bem-vinda, minha filha. Que consolo, que conforto. E nós também temos, pelo testemunho de Mombrana, testemunho de pessoas que, na hora que eles iam partir, eles não queriam, porque eles tinham coisas horríveis, figuras que eram completamente horrendas, que atormentavam, que os perturbavam, porque não estavam preparados. Então você, meu amigo que está aqui nessa noite, se você não preparou ainda, prepara a tua vida, sirva a Deus, porque do outro lado está a pura verdade, o mundo perfeito, há um paraíso, há uma vida celestial muito maravilhosa, porque a palavra do Senhor nos diz isso, porque está com o Senhor para sempre. Veja bem, quem pode esperar que essa irmã, ela passou por experiência de enfermidade, teve um marca-passo, que lhe concedeu mais uns anos de vida, porque a ciência pode nos ajudar até um certo ponto, mas ela também é limitada. Quando a mão do Senhor vem nos recolher, nada impede isso, porque Ele tem um propósito nisso. Então ela viveu muitos anos ainda com a família, aqui na igreja, servindo a Deus. Creio que dá um bom testemunho aqui, da fé dos irmãos, isso é maravilhoso. Nós não temos que reclamar dela, porque ela foi, porque talvez como humano nós falhamos, irmãos. Quem é perfeito? Você é perfeito aqui nessa dimensão? Não. Deus é perfeito. Nós temos falha, temos fraqueza, mas Deus não computa isso, porque nos viu com seus olhos de perfeição. Então hoje você não guarda rancor de um irmão, de uma irmã, porque Deus, Ele esquece até nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Então, irmãos, é bom recordarmos o que a pessoa fez de bom, de maravilhoso, e temos uma boa recordação. Hoje a irmã está aqui, amanhã pode ser eu, pode ser você,
pode ser uma criança, um jovem, quem sabe. O nosso desejo aqui é ter muitos anos de vida aqui na terra, é estar com a nossa família, com nossos amigos, é convivendo aqui, mas a nossa esperança está numa transformação, num arrebatamento. Nós vivemos para isso, não para partir hoje ou amanhã, estamos preparados, mas aguardando a ressurreição dos mortos. E pelo que a gente vê, o dia que nós vivemos, a época hoje, os dias estão muito acelerados, tantas coisas acontecendo. Será que o Senhor não está próximo à sua vinda? Será que não está por suceder? Eu creio que todos esses rumores que acontecem, guerra, rumores de guerra, irmãos, olhar para cima que a vossa redenção está próxima. Então, o nosso consolo para a família da irmã Paula, que eu creio que eles como cristãos, eles se reconhecem, se sentem confortados, porque sabe que a sua mãe estava servindo a Deus no caminho certo. Como diz Mombrana, o anjo para Mombrana, porque escolheu o caminho duro e apertado, este é o meu caminho. Então essa escolha que você fez, irmão, é a escolha certa. Eu creio que a melhor escolha que você podia fazer é crer no Senhor e ouvir a tua palavra. Porque não é só ir na igreja, você tem que ter dedicação, amor pela palavra, servir a Deus de corpo, de alma, com o melhor do seu entendimento. Hoje é um dia de sábado, a gente vê que até nesse Deus tem propósito. Eu creio que a irmã apareceu num dia que não temos que reclamar, Senhor, eu perdi um dia de serviço, eu tive que faltar. Parece que as coisas acontecem, uma coisa que a gente vê que nem todo mundo é prejudicado, poucos tiveram que perder um dia de trabalho. A gente tudo vê isso, vê Deus trabalhando nessas coisas, certo, irmãos? Amanhã é domingo, certo? Então hoje nós podemos ter um culto aqui, com os irmãos reunidos, algum visitante, que terá a oportunidade de ouvir a palavra. E quem sabe nessa noite, irmão, alguém vai sentir tocado no seu coração, e dizer, Senhor, é mais tarde do que eu penso, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, porque não é hora de brincadeira, é hora de decisão. Eu creio que uma hora de decisão é essa que nós vivemos, irmãos. Às vezes a gente acha que, Senhor, eu sou jovem ainda, sou forte, saudável, mas Deus não olha por isso. Quando chegou o tempo de nós partirmos, nós vamos embora daqui, irmãos. Não tem tempo, não tem idade, porque Deus tem um plano em cada uma de nossas vidas. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai, era um garoto de 16 anos. Não foi fácil, eu estava começando a desabrochar, ser um rapazinho tudo. Aquilo parece que é como se podasse a nossa vida, certo, irmãos? Você não tem experiência, não sabe o que fazer, ficou uma mãe viva com 5 filhos, aquela luta, aquele labor, mas tudo passa, irmãos. Eu cresci, me tornei um homem, certo? Assumi minhas responsabilidades, e já sou um homem de mais de 1000 séculos de idade, agradeço a Deus por isso, e a vida continua, irmãos. Mas aquele momento de dor que nós passamos, aquilo passa, o tempo se encarrega de pôr as coisas no lugar. Um dia nós compreendemos, nós aceitamos aquilo. A princípio é difícil aceitar, reconhecer, mas o tempo recarrega de tudo. Fica a saudade, mas o coração se sente confortado, consolado. E a nossa esperança um dia é de encontrarmos os nossos queridos do outro lado. Você que já teve sua mãe partiu, seu pai, ou teve um filho, você tem esperança que um dia vai encontrar com esse ente querido. Você anela por isso, anela por vê-lo, por abraçá-lo, mas numa condição melhor, num corpo perfeito, num corpo sadio, num mundo onde não há dor, não há tristeza, não há mortes, não há nada que possa abalar um cristão. Esse é o nosso consolo, nosso conforto. Então, irmãos, hoje aqui nessa noite, eu creio que está sendo um culto muito abençoado, muito bonito, irmão, apesar de estar aqui a irmã aqui dormindo no Senhor, mas nós estamos confortados, porque nós sabemos que essa irmã partiu, ela estava em obediência à palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Assim devemos estar nós cada dia em obediência à igreja, à palavra, em comunhão com Deus, tomando a ceia, porque um dia nós sabemos que estamos preparados. Isso é maravilhoso. A gente lamenta por aqueles que um dia conheceram essa fé e hoje estão fora, não dão valor. É a mesma coisa que essa viagem, a pessoa não se importou. Ele foi embora, não preocupou com o dia da manhã, que ele tem que viajar um dia. Ele não comprou sua passagem, não preparou seu hotel do outro lado. E um dia que quando chegar naquela hora que ele vai correr, não vai dar tempo mais, porque tudo é uma surpresa. Tudo acontece de uma hora para outra. Então, irmãos, prepara a sua vida, compre essa passagem, sirva a Deus, esteja em algum lugar do outro lado preparado para você, porque isso é maravilhoso. Nós sabemos que essa vida aqui, ela é tão rápida, passa. Eu lembro, há pouco tempo atrás, eu era um rapazinho, como o tempo passa, eu já tenho família, tenho filhos, tenho
tem meus compromissos, certo, irmão? Tudo passa tão rapidamente, parece que nós voamos no tempo. A gente, quando é novo, não pensa que o tempo vai correr tanto, mas acelera, irmãos. E acelera cada vez mais. Quando você passa dos 30 anos, aí você começa a ver que tudo vai acelerando mais depressa, mais rápido. Então já passa uma luta para sobreviver. Até 21 anos você vive com saúde, com força, depois você luta para sobreviver. A gente depende de um medicamento, depende de um certo regime, de uma certa dieta, para que nossos dias sejam prolongados. Que Deus abençoe a igreja, irmãos, que Deus conforte cada filho, cada filha, nora, genro, cada ente querido, que Deus possa comportar o seu coração, irmão. E nós que estamos aqui, nós agradecemos pela vida que a irmã teve aqui na terra, por servir a Deus, porque esse é um bom testemunho. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Cláudio. Vamos cantar um hino em louvor a Deus? Graças a Deus. Você está animado nesta noite? Amém? Que Deus seja o ânimo de cada um de nós. Temos que caminhar nesta terra, temos que seguir a nossa caminhada em busca de algo que é muito melhor que este mundo. E isso só encontramos em Deus. Hino de número 267. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando, Senhor, meu voltar, pois ele foi para o céu, e em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. As lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigeiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Terminarei tudo das lutas de quem. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. A Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para
Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 119, hino de número 119. Deus abençoe a cada um de você que está conosco nesta noite, ainda que seja por sentimentos, por companheirismo, amor à família, esta família lutada nesta noite. Deus abençoe a cada um de você que está conosco nesta noite, participando deste momento de dores desta família enlutada. Deus abençoe a cada um. Quando o Jordão passarmos unidos, entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia na praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia na praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia na praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos teus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe os irmãos também, da família enlutada. Eu creio que é um momento que cada um de nós passamos de alguma forma, mas eu creio que Deus, antes da fundação do mundo, viu todas as coisas e conheceu todas as coisas. Amém? Eu gostaria de fazer uma leitura na Bíblia, a leitura de São João, o capítulo 11, a partir do versículo 21 até o versículo 26, que diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei
que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? O diabo, ele é o causador de todas as coisas más que surgiu desde o princípio. E o diabo, ele traz muitas coisas negativas na vida de cada um de nós. O diabo, ele é responsável pelo pecado. Ele foi expulso do céu antes mesmo dele se tornar um diabo, dele se tornar Satanás. Quando ele era um anjo de luz, chamado Lúcifer. E ele, por causa da sua formosura, quis ser igual a Deus, ter poder igual a Deus, autoridade igual a Deus. E ele se rebelou contra Deus, ainda nos céus. E por causa disto, ele foi vencido e foi expulso dos céus. Desde então, ele foi lançado para a terra, justamente o lugar onde Deus colocou os seus filhos para habitarem ali no Éden. E desde então, Satanás sempre quis prejudicar a vida de cada filho e filha de Deus. O diabo, ele traz muitas coisas ruins. Ele é o causador da morte. Ele é o causador do pecado. O diabo é o causador da mentira, da prostituição, do roubo, do adultério. O diabo é o causador da dor de barriga. O diabo é o causador da dor de cabeça. O diabo é o causador da tristeza. O diabo, ele é o causador da morte. Por causa do diabo, há um vale de sombra e da morte. Como diz o salmista Davi, o diabo, ele é o causador de toda tristeza, de toda morte. Mas Deus não deixou seus filhos sem uma válvula de escape. Se o diabo traz morte, Jesus veio e disse: eu sou a ressurreição e a vida. O diabo é causador das doenças, mas Deus é o causador da saúde. O diabo é o causador da tristeza, mas Deus é o causador da alegria. O diabo traz tristeza num dia como este para os conhecidos dessa preciosa irmã, pela perca aqui na terra desta irmã. O diabo pode ter colocado esta irmã aqui diante de nós num caixão, mas Deus já a colocou na sexta dimensão, uma moça de 18 anos, abraçando a cada irmão e a cada irmã, alegre, simplesmente esperando por cada um de nós. O diabo trouxe todo o engano para a terra, mas Deus, através da sua palavra, trouxe todo o desengano. Por isso nós não olhamos apenas para os nossos olhos naturais e enxergamos esta irmã aqui, mas nós a enxergamos abraçando a cada irmão no reino de Deus, na presença de Deus, abraçando o irmão João Antônio, que já partiu, o irmão Floriano, abraçando Paulo, a Pedro e os demais irmãos. Ela já conheceu o irmão Brana neste momento. Por isso Deus traz consolo para nós. E o apóstolo São Paulo chega ao ponto de dizer, para que era para nós.
não ficarmos desesperados neste momento, não sejamos ignorantes para os que dormem, porque disse Jesus acerca de Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto, e Marta chegou para ele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a vida eterna, encarnada diante dela, disse: seu irmão não está morto. E a Bíblia declara, esta irmã, a irmã Paula, não está morta. Isso talvez é loucura para o mundo, mas é a graça de Deus para os crentes em Cristo Jesus. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, meus irmãos, este não é o fim desta irmã, este é o começo dela, porque hoje ela está num lugar muito melhor que nós, ela está num momento muito melhor que nós. Por isso, se o diabo traz tristeza aos corações, a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, traz consolo aos nossos corações, porque Cristo vive, e se Cristo vive, esta irmã vive, e cada um de nós viveremos, ainda que se tivermos que atravessarmos o vale sombrio da sombra e da morte, mas há um amigo ali, e o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, não há palavras, Senhor, para encorajar, consolar cada coração de cada um de nós, Senhor. Eu só quero, Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados, e que cada um de nós, Pai, possamos ter um conserto de vida, Pai, porque a gente não sabe que hora nós vamos encarar este momento como esta irmã encarou, Pai. E nós queremos encarar este momento, Pai, estando protegidos pelo sangue do Calvário, derramado na cruz pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Dê graça a cada familiar, a cada irmão e irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem preparar o hino de número 336. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu sei que você deseja uma oração por alguém doente, alguém que está enfermo, para você mesmo. Levante sua mão ao céu. Senhor nosso Deus, Tu és o autor de nossa vida, Pai. Nós cremos que no Senhor há abundante redenção e que o Senhor é rico em misericórdia. Por isso nos apresentamos a Ti agora, Pai, diante do Teu trono de graça, para rogar a Ti, Senhor, o perdão por nossos pecados, através daquele sangue derramado, que o Senhor possa lavar a nossa alma. E nós desejamos chegar mais a Ti neste momento, Pai. Através deste sangue precioso, colocado em nossos corações mediante a fé, nós rogamos por estas vidas, vidas que dependem de Ti, talvez enfermos, já também à beira do abismo, e só o Senhor pode ajudar a cada um a atravessar, Pai. Como o Senhor pode ajudar a permanecer aqui e caminhar diante de Ti? Precisamos do Senhor de todas as maneiras, Pai. Tu és o grande curador. Cada pessoa, cada vida que encontra enferma, neste momento, Pai, nós colocamos este sangue precioso do Cordeiro, hoje o leão da tribo de Judá reinando em nossos corações. Nós repreendemos todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás, seja desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre cada vida representada por estas mãos levantadas, Pai. O Senhor conhece a cada um. Eu rogo a Ti, Senhor, neste momento, em favor de minha filha Gabriele, uma pequena dor, isso não é nada, eu creio, Senhor, que já está liberta, por Sua graça. Também o nosso pastor tem sentido umas cólicas, e é repreendida por Sua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele possa sentir todo o alívio, que daqui a pouco, Pai, a sua unção da Sua palavra, pregada através deste vaso humano, possa penetrar em nossos corações, e o Seu nome ser glorificado, e toda a família enlutada, consolada por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos estas bênçãos por Sua honra e glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 336. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. A nossa vida só pode estar segura estando nas mãos deste precioso Rei, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, o qual desceu dos céus, esteve na terra e pagou o preço. Ele não pagou dinheiro, não pagou dólar, não pagou ouro, o seu preço foi sangue. E ele disse que a minha alma, a sua alma, vale mais que o mundo inteiro. Você pode ajuntar o mundo às suas riquezas e vender, não vale o preço da sua alma para Deus. Por quê? Porque Ele vive, Ele nos amou e Ele deseja que cada um de nós estejamos com Ele no seu reino eterno. Por isso nós o amamos, porque primeiro Ele nos amou e pagou o preço de nossa salvação. Graças a Deus. Irmão Alexandre, louva a Deus. E depois deste hino com o irmão Alexandre, teremos, na voz de nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, o recado de Deus para cada coração. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu te digo, nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Contemplam a cruz e faça o que eu fiz. Aceite Jesus e seja feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu te digo, nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas,
cheias de poder. Jesus da vida, aquele que crê, viva com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu te digo, nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Graças a Deus. É um prazer ter cada pessoa conosco aqui nesta noite para isso que está acontecendo, o férito de nossa irmã Paula sendo velado, estando tendo também este culto em louvor a Deus. Você que está conosco, contamos com a sua compreensão, com a sua colaboração, o seu silêncio. Depois deste culto, você fica à vontade também para estar compadecendo, compartilhando suas dores com a família e mantendo sempre este local em respeito. Nós pedimos que cada um, o seu respeito, o seu silêncio aqui dentro. Se você deseja conversar o mais baixo possível, é o local de adoração a Deus. Nós prestigiamos a sua presença, somos agradecidos e agradecemos a todo em nome da família e contamos com a sua compreensão. Vamos neste momento ouvir a pregação da palavra de Deus na voz do nosso pastor Osmar Rodrigues Costa. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Nós vamos aproveitar, ler a palavra de Deus. Se a irmã Paula estivesse aqui, ela estaria satisfeita, alegre, pelo culto, porque sempre ela gostou do culto. Se todos que gostam dela gostassem do culto quanto ela gostava, isto ajudaria bastante você. Você tomaria conhecimento do que é verdade, da palavra de Deus. A nossa leitura é em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bondoso Criador, Tu és o sustento de todo eleito, de todo filho pré-ordenado antes da fundação do mundo. E o que alegra o coração do eleito
é saber que ele veio de Deus e qualquer dia tem que voltar para Deus. Começamos a voltar para o Senhor quando nós aceitamos o Senhor. E agora estamos mais próximos ainda, porque há um grande arrebatamento para nós encontrarmos com o Senhor. E antes do arrebatamento há uma grande ressurreição, onde estarão os santos do Novo Testamento, ressurretos, preparados para subir para a glória eterna. Estamos suplicando, Senhor, que tenhas misericórdia de cada um de nós, pecador, e que o Espírito Santo possa selar-nos em seu reino para uma vida de poder, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Morte, onde está a tua vitória? A maioria das vezes, quando se fala em morte, é o que magoa, é o que entristece cada pessoa. E principalmente quem não sabe que tem um jeito para a morte. Porque para tudo tem jeito, diz o ditado, mas para a morte não tem. É que eles não conhecem a Cristo, que deu um jeito na morte. Morte quer dizer separação. Começa de uma separação física para uma separação eterna. Quando você morre, separa da família. E quando a pessoa é morta para Deus, ela é separada de Deus. Um culto evangélico não mexe com ela. Você já viu um culto mexer com um defunto? Um culto evangélico não mexe com a pessoa morta quando ela está morta para Deus. Você pode gritar, ela já morreu, a menos que haja um milagre da ressurreição, tanto física quanto espiritual, que nós cremos nos dois milagres, na ressurreição física e na ressurreição espiritual. Mas como as pessoas vivem sem Deus, elas não sabem o que fazer com a morte. Quando a morte atacou o homem e a mulher pela primeira vez, foi quando eles romperam aquele companheirismo que eles tinham com Deus. Ali a morte entrou em cena. Adão, que não era para morrer e nem para viver 1000 anos, era para viver eternamente. Ele começou a morrer. A Eva, que é um subproduto do homem que Deus o fez para viver eternamente, passou a morrer. E tudo que a mulher produz, morre. Jó diz: tudo que vem de uma mulher é morte. Por isso Deus teve que se fazer carne, porque se tudo que vem de uma mulher morre, tudo que vem de Cristo vive. Quando Deus se fez carne, ele não era uma mulher, ele era um homem. Porque quando ele fez o primeiro homem, a mulher estava nele, naquele homem, escondida. Sempre a mulher deve estar escondida no homem.
Se ela estiver escondida no homem, ela não erra, ela não peca. A igreja sempre deve estar escondida em Deus. Um crente escondido em Deus, o diabo não o acha. Então não tem jeito dele pecar. A própria Bíblia diz: como pecar se tem por dentro a divina semente, a semente do Deus impecável. Todos os filhos de Deus se originaram em Deus antes da fundação do mundo. Você está aqui na terra para provar de quem você é, filho, filha. De quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Quando Jesus esteve na terra, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Isto é, ele veio da forma espiritual, se tornou físico, se tornou mortal, e ele nos avisou: vou retornar para o espiritual outra vez. Vim de Deus e volto para Deus. Assim é um cristão. O cristão, ele sabe de onde ele veio. Ele veio de Deus. Ele está passando aqui por essa terra, ele come, ele bebe, ele vive, ele adoece, ele morre, mas ele ressuscita. Ele tem uma esperança, que é a ressurreição. Eu quero tratar da morte hoje como se ela não tivesse vitória. Porque para a família, a morte teve vitória. Derrubou uma irmã. Mas eu estou falando que essa morte, ela não tem vitória. A gente passa por esse período aqui na Terra, e a morte física, como te separa da família, você nunca deveria ter a experiência da morte espiritual, que é o que te separa de Deus. Você não ama Deus, porque se ama a Deus, guarda a sua palavra. O próprio Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não existe amor sem obediência. Não existe amor sem sujeição, sem submissão. A pessoa que diz que ama, mas não sujeita a outra pessoa daquela maneira, ela não ama. Jesus nos amou tanto que ele nos sujeita do jeito que nós somos. Nós somos imperfeitos aos olhos dos homens. E não somos santos aos olhos do povo. Mas você não sabe o quanto você é perfeito aos olhos de Deus. O quanto você é santo, santa nos olhos de Deus. Porque os homens apenas canonizam as pessoas aqui na terra como santas depois que ela morre. Depois que eles vão ver um bom teste que a pessoa teve na vida. Deus não. Deus já nos canonizou na glória antes da fundação do mundo. Nós somos santos. Sabe que nós fomos elegidos, diz a Bíblia, para ser santos, irrepreensíveis, diante dele, diante de Deus, em amor. Você e eu precisamos ter coragem para enfrentar a morte. Porque teve um que já venceu a morte. A morte só mata quem não é de Deus. Porque é a morte espiritual. Essa morte física não é nada. A morte física aproxima você de Deus. Você que não percebe. Nós vivemos aqui em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. Isso é o que o corpo vive. Luz, matéria e tempo. Tem a outra dimensão do rádio e da televisão que você não percebe. Está tudo aqui. E depois tem uma outra dimensão dos perdidos, que está para baixo.
E depois tem uma outra dimensão, que é a sexta dimensão, que está para cima, que é a dimensão dos salvos. A sexta dimensão, que está debaixo do altar de Deus, o qual é a sétima dimensão. Deus é perfeito em 7, completo em 3 e perfeito em 7. Como Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um Deus. E ele é perfeito em 7. Por isso você vê que a própria natureza de Deus, conforme relatou Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 8 em diante, ele diz que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Deus é perfeito em 7. E ele dá 7 virtudes para aperfeiçoar seu povo na terra. 7 virtudes. Essas virtudes não são da terra. Você pode ter a paciência da terra, mas não tem a paciência de Deus. Você pode ter muita coisa da terra, mas não tem aquilo que é de Deus. Você tem virtude da terra, mas não tem virtude de Deus. Nós queremos ter virtude do céu. E Deus tem tudo isso para nós, para mostrar que nós, como igreja de Deus, como filhos de Deus, nós temos poder sobre a morte. Essa morte, como eu disse, ela toma o corpo, leva à tumba, e a alma de cada filho de Deus vai para a sexta dimensão. Se eu estou até a terceira dimensão, eu estou mais distante de Deus. A sexta dimensão está perto de Deus. Você vê? A quinta dimensão é aquela que separa o homem de Deus, porque é o pecado que te separa, que me separa de Deus. A única coisa que separa a pessoa de Deus é o pecado. E o único pecado que existe é a incredulidade. A incredulidade não é na minha igreja, a incredulidade na palavra de Deus. Isto é o que separa o homem de Deus. Ele se torna um incrédulo, ela se torna uma incrédula, porque ela está separada, ela não crê. Ela diz: tem tantas igrejas, como eu sei da verdade. O eleito filho de Deus não é assim, ele sabe da verdade. Um filho de Deus não é como Pilatos, conversou com Jesus e perguntou para Jesus o que é verdade. Ele está conversando com a verdade e não sabia. Jesus tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Bom, vamos lá para o princípio e vamos valorizar o lugar do sepultamento, que não é o cemitério da saudade, nem o Santo Agostinho, e nem qualquer um outro bonito que você tenha por aí, que mesmo por ser bonito, ninguém quer ir para lá. Eles preferem ficar nos lugares mais feios da cidade, mas não ir para esses lugares, por mais bonito que sejam feitos. Não adianta. Mas vamos valorizar o lugar do sepultamento. Sabe por quê? Só tem um lugar que aconteceria a ressurreição. Era em Jerusalém. Era exatamente na terra de promessa que ia dar a ressurreição. E eu quero tratar com vocês, desde o princípio da Bíblia, por esse motivo. Porque quando Sara morreu, Abraão não tinha um palmo de terra. Para sepultar Sara, Abraão precisou comprar uma terra. E aquelas terras estavam em Canaã, lugar onde ia dar a ressurreição. A terra estava em Canaã. E Abraão pagou o preço. O dono da terra ainda disse para Abraão: não, nós somos conhecidos, o que vale essas pratas para nós? Sepulta o seu morto. Abraão, no dia de sepultar o morto, contou as moedas de prata e pagou o lugar da sepultura, porque ele sabia o valor que tinha aquele lugar. Você tem que saber o valor que tem o lugar de ser chamado cristão. Você precisa valorizar isso, porque todos que estavam sepultados em Jerusalém com aquela promessa, quando Jesus morreu, eles ressuscitaram. O Velho Testamento, aqueles irmãos do Velho Testamento ressuscitaram. E a Bíblia mostra que tem um lugar
onde você tem que valorizar hoje e estar sepultado. Do contrário, não haverá ressurreição. Só morte, mas não há ressurreição. Houve uma morte para Abraão, mas houve uma ressurreição. Houve uma morte para Sara, mas houve uma ressurreição. Houve uma morte para José, mas houve uma ressurreição. Sabe o que aconteceu com José? José, na hora da morte, fez os seus filhos colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar: vocês vão ser libertos do Egito. Vocês vão sair do Egito, mas vocês me fazem uma promessa: quando vocês forem embora daqui, levem meus ossos com vocês. José valorizou. Ele disse: se vocês largarem meus ossos aqui, como que eu vou ressuscitar? Nem se for os ossos, tem que sair daqui. Eu vou morrer no Egito, vou ser sepultado aqui. Mas tem uma coisa: quando vocês saírem do Egito, leva os meus ossos daqui. Irmãos, no dia que Israel saiu do Egito, tinha um saquinho de ossos que eles estavam carregando. E alguém perguntava: o que é isso? Para que é isso? Esse daqui é José. São os ossos de José. Eles carregaram e levaram para Canaã, porque era naquele lugar que ia dar a ressurreição. E José tinha revelação de tudo isso. Diz: não deixe meus ossos, não me sepulte em qualquer lugar. Quando vocês forem embora, leva meus ossos com vocês. Agora, há uma pergunta: existe algum poder nos ossos? Se não houvesse, eu vou provar para vocês que existe poder nos ossos do crente. Pode não haver poder nos ossos do ímpio, mas há poder nos ossos do crente. Você pode estar com uma perna já esfarinhando, mas tem poder nesses ossos que você não sabe. Você pode estar com o braço também quebrando, mas existe poder nesses ossos que você não sabe. Tem poder nos ossos do crente. Sabe que poder? O poder que vivifica. O poder que dá vida. Está nos ossos de cada eleito. Não está nos ossos de todo mundo. Está nos ossos do eleito. Por isso vale a pena a gente valorizar o lugar da sepultura. Aí você diz: pastor, aonde então eu vou me sepultar? Se no Santo Agostinho não vai adiantar. Se na saudade não vai adiantar, só vai deixar saudade. E se naquele outro, como chama o outro lá embaixo? Parque das Oliveiras? Bonito, hein, rapaz? Jardim das Oliveiras? Jardim das Oliveiras. Bonito, hein, rapaz? Jardim das Oliveiras. Sepulta lá. Você não pensa que vai ter ressurreição porque a tumba é bonita ou porque ela é pobre. Não, só tem um lugar que você pode ressuscitar, que a Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que todos quantos estiverem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, me sepulta, diz o profeta assim: me sepulta em Cristo. Esse é o único lugar que eu quero. Porque se eu for sepultado em Cristo, eu me revestirei de Cristo. A igreja revestirá de Cristo, porque ela está sepultada num lugar que tem valor. Não adianta estar sepultado em grandes lugares. Não adianta estar sepultado em uma tumba bela ou numa tumba pobre. Eu tenho que estar sepultado em Cristo. Quando se começa? Se começa no batismo, se começa no arrependimento. Eu me arrependi e eu me batizei em nome de Jesus Cristo. O que é batismo? Sepultamento. Quem não é sepultado em nome de Jesus Cristo não pode ressuscitar para a ressurreição em Cristo. Se você hoje, depois de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Bíblia Sagrada, de saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você rejeitar essa sepultura, não haverá ressurreição para você. Mas para os cristãos,
eles têm uma segurança, que tem uma sepultura onde eu tenho que estar metido nela. Eu tenho uma sepultura onde eu já comecei a me esconder desde quando eu aceitei essa palavra. Eu recebi o batismo e fui sepultado em Cristo. Diz a Bíblia que aqueles que são sepultados em Cristo, eles de Cristo são revestidos. Não te sepulte numa igreja. Tem gente que diz, nasci na igreja fulana, vou ser sepultado lá. Meu pai morreu lá, você vai morrendo na perdição e sendo sepultado em qualquer lugar. Só tem um lugar, gente. Saia da Santíssima Trindade, saia de qualquer lugar e sepulte-se em Cristo. Deus não vai ressuscitar ninguém da Trindade. Deus está ressuscitando hoje. Hoje Ele está ressuscitando os eleitos dos tumbos, das tumbas, dos túmulos evangélicos. Deus está ressuscitando, levantando os eleitos, tirando eles de um túmulo para colocar no outro. Deus tira do túmulo evangélico para colocar no seu túmulo. Eu sou sepultado em Cristo, você é sepultado em Cristo, essa irmã aqui foi sepultada em Cristo, ninguém faz conjectura mais disso. Se fomos ressuscitados em Cristo, de Cristo nós revestimos. Mas isso começa, não termina, começa no batismo. Depois tem uma longa vida ainda para você manter sua posição naquele túmulo, naquela sepultura. Eu fui sepultado em Cristo, eu tenho que me levantar. Por quê? Porque Cristo levantou. Eles sepultaram Jesus, porque o que o homem pode fazer é isso. O que cada um pode fazer é pegar na alça do caixão e levar e colocar no cemitério. Mas tirar de lá, só aquele em quem você foi sepultado. Só aquele em quem você confiou, dedicou sua vida, sua mocidade, sua velhice, suas rugas. Se é hoje que você escuta essa mensagem, está todo enrugado, dedique as suas rugas a Deus. Dedique as suas carecas a Deus. Dedique as suas manqueiras a Deus. Você não tem outra coisa? Quando era mocinho não quis Deus, quando era mocinha não quis, dedique a sua velhice agora, pelo menos agora. Diga, Senhor, eu estou arrependido dessa vida que eu vivi em pecado, que eu deveria já estar te servindo há muito tempo e não estou, mas eu estou te dedicando a minha mochibagem a ti, pelo menos nessa hora. Aceita a minha mochiba, aceita a minha vida, aceita meus cabelos brancos, aceita meu cansaço, aceita minha dor de coração, de pulmão, aceita eu venho para ti agora, quando eu poderia ter vindo como um jovem sem dor, um jovem cheio de força. Mas olha como eu estou chegando, meu Deus, diante do Senhor. Depois desse tempo todo, ao invés de te seguir, eu tenho procurado fazer o que eu quero, a minha vontade, ao invés de fazer a sua vontade. Mas se tem tempo ainda, arrependa hoje. Diga, Senhor, eu estou chegando no seu altar. Eu quero ser sepultado em Cristo. Eu quero ser sepultada em Cristo, porque eu quero ressuscitar. Quem não é sepultado em Cristo não vai ressuscitar, porque o poder da ressurreição está em Cristo. No Velho Testamento, o poder da ressurreição estava nos ossos de Eliseu. Você sabe disso? O poder estava nos ossos. A carne do profeta já havia acabado. Eles sepultaram o homem. E a carne já havia acabado, só os ossos dentro do sepulcro. E naquele tempo eles sepultavam e não ficavam preocupados em fazer montinho de terra em cima, não. Pelo que eu leio na Bíblia, não. Eles jogavam o homem dentro do buraco e pronto. O que você vê lá na Bíblia é isso. Eu tenho aqui as escrituras para vocês, se vocês depois quiserem ler em casa, você vai ver 2 Reis 13, verso 20 e 21. Mas eles sepultaram a Eliseu,
E depois, houve uma batalha lá, e eles vinham trazendo um morto, carregando um morto para sepultar. Quando eles viram o exército inimigo vindo, eles perderam a morte do morto. A Bíblia mostra isso aqui, eles pegaram aquele irmão morto e jogaram ali num buraco e saíram correndo, porque o inimigo estava vindo contra eles. Então eles jogaram o defunto num buraco, não queria nem saber que buraco era. Sorte do defunto que caiu no buraco certo. Sorte do defunto que caiu no túmulo certo. Sorte dele. Quando ele caiu, o que restava eram os ossos de Eliseu. E o defunto bateu nos ossos e ficou de pé. Eu sei que você diz, eu correria numa hora dessa. Mas você tem que provar que crê em Deus. Correria por quê? Por que correria? Nós não cremos na ressurreição? Bom, se essa irmã não ressuscita agora, qualquer hora dessa vai ressuscitar, porque a ressurreição está mais perto do que nós pensamos. Ela está por aí, a ressurreição está por aí. Isso vai acontecer. E não tem que amedrontar ninguém. A morte sempre amedronta as pessoas. Jesus veio, acabou com a morte, desmascarou a morte. Paulo, ali na frente, era um crente tão fiel que ele olhou na cara da morte. Ele perguntou para a morte, sabe quanto era isso? Eles estavam preparando o cepo para decapitar-lhe. Paulo diz assim, onde está a morte o teu aguilhão? Paulo conversando com a morte, desafiando a morte. Ia perder o pescoço naquela hora, e estava desafiando a morte, perguntando para a morte, onde está a morte o teu aguilhão? Você pensa que você vai me levar para a sepultura, como os outros que você levou, que não sabe dessa revelação, que não conhece o lugar de sepultamento, que não conhece o túmulo certo, a sepultura certa? Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, que é o sepulcro. Ele diz, onde está a sua vitória? Você diz que vai me deter aí? Não. Olha aqui o que ele diz. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, só isso que você tem que saber. Mas graças a Deus, que nos dá vitória. Vitória como? Vitória no quê? Vitória sobre a morte. Hoje nós choramos a partida dessa irmã, a família chora, mas vocês querem ver quem é mais consolado? É o filho cristão, é a filha cristã, não aqueles não cristãos. Os cristãos são mais consolados, porque eles sabem o lugar que a sua mãe foi sepultada. Vocês têm que ter revelação disso. Onde foi que a mãe foi sepultada? Foi sepultada em Cristo, foi batizada em nome de Jesus Cristo. Então diz a filha, eu também quero sepultar a mim mesmo nesse lugar. Não quero outro lugar. O filho viria mais atrás e diria, eu também quero que vocês me sepultem onde minha mãe foi sepultada. Não no Santo Agostinho, não na Saudade, mas em Cristo. Em Cristo que tem que ser sepultado. Eu sei que vocês, olha, vocês que vieram para um velório, vocês não entendem, mas a satisfação do crente é acima da morte. Você sabe o que dirá a esposa? De me sepulte onde foi sepultado meu marido. Ele foi sepultado em Jesus Cristo, me sepulte também. Ele desceu as águas em nome do Senhor Jesus, olha, me leva para lá também. Eu quero começar ali. A maioria de nós somos inseguros porque não valorizamos o que Cristo fez por nós. Ele já desmascarou a morte, e São Paulo olhou para a cara da morte e disse, onde está seu aguilhão? O que você pensa que vai fazer comigo? Vou te deter ali, você está mentindo. Você não pode me segurar, porque ele, a vitória, o que venceu a morte, ele já levantou. Você pode falar dos antigos, você pode falar de Abraão, que você o colocou lá e ele não saiu. Você pode falar de Moisés, que você o colocou lá. E olha ainda, eu tenho alguma coisa para te mostrar sobre Moisés, que você sabe que ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu, mas não foi encontrado nenhum lugar da sepultura dele. 800 anos mais tarde, Moisés apareceu vivo com Elias, que nunca morreu.
Ele apareceu vivo no Monte da Transfiguração, com Jesus, que é o Eterno, e estava manifestado ali. Para que temer? Mas não tem um que não treme. Mas Paulo podia dizer, eu conheço um que deu jeito na morte. Então ele podia olhar para a morte e perguntar para ela, onde está seu aguilhão? Você diz que vai me prender? Morto e não sai mais? Não, você está enganado. Isso é um período de tempo. Logo, Deus vai fazer com que tudo retorne novamente, porque um corpo do tamanho nosso aqui dá uma colher de cinza, cremado. Então, a colher. Então, a grande coisa, quando eles foram valorizar o homem nos Estados Unidos, eles valorizaram o homem em 84 centavos. Um homem de mais ou menos 60 quilos. O outro dizia assim, mas eu peso mais, valo mais. 84 centavos de dólares. O que é isso? Não tem valor. O que é valorizado, meu irmão, minha irmã, o que é valorizado é o que está dentro desses 84 centavos. Lá dentro tem Cristo, lá dentro tem vida, lá dentro tem fé. É isso que é valorizado. Deus não olha pelo escafandro de fora que vai acabar, isso daqui tudo vai acabar, vai enrugar. Tem que acabar mesmo. Isso vai acabar, não adianta. Você pule ele, você passa pó de arroz, você passa tal coisa. As irmãs, passa de tudo. Quer ficar mais bonitinho? Não adianta, vai ficar todo enrugado logo também, vai se acabar. O irmão Brana diz assim, usa um pouquinho de São João 3,16, que o seu marido vai te amar mais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? Vocês muitos aqui têm a noite para passar aqui. Enquanto eu estou falando, você vai até receber um consolo, um conforto. Valoriza o lugar da sepultura. Sepulta-me em Cristo. Tira-me de qualquer sepultura evangélica e me sepulta em Cristo. Saia de qualquer sepultura e entre em Cristo. Cristo não é o tabernáculo, Cristo é a palavra do dia. Cristo é a mensagem da hora, que o eleito pode conhecer isto. Só o eleito pode ver, tem coisas que nós não damos conta, mas o eleito pode ver tudo isso daí. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O cristão pode valorizar poder nos ossos. Você tem poder nos ossos. Por isso José mandou levar os ossos dele. Um saquinho de osso de José valia mais do que o Egito, a riqueza do Egito. O que Deus valorizou você e a mim, o valor que Deus deu, é tão tremendo. Sabe quanto que ele disse que nós valemos? Pergunta para sua família quanto você vale. Ele diz assim, olha, você não vale um pedaço de fumo mineiro. Tem aqueles que fumam que só ficam nisso daí. Você não vale nada. Agora você sabe como Deus te valorizou? Deus olhou para nós e nos valorizou. Ele disse que nós valemos mais do que o mundo inteiro. Essas nações estão brigando aí por míseros centavos perante Deus. Míseros. Eles lutam por popularidade, lutam por nome, guerreiam por estar irados, por querer dominar. É isso. E Deus olha e diz, vocês não valem nada. Sabe o que vale? É uma alma que arrepende de seus pecados, que serve a Deus, que ama Jesus Cristo, que entrega a sua vida à palavra do Senhor. Essa alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que todos os poços de petróleo que tem. Vale mais do que o ouro que Roma possui. Um eleito, uma alma só, não falando de mais ninguém, só um, vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero valorizar isso. Eu quero que você valorize isso. Jesus te chamou e hoje você é posicionado aqui no mundo
cansado, angustiado, cheio de doença, de problemas, e crê que Jesus é curador, e continua assim ainda. Uma hora é liberto, outra hora sofre, e depois ainda tem que morrer. Tem que morrer. O próprio Deus veio aqui. Alguém podia pensar, esse daí não vai morrer. Mas se ele não morresse, ele não podia salvar. Como não vai morrer? Ele tinha que morrer. Tem hora que você tem que morrer. A família tem que morrer. Nós não queremos isso. De toda maneira isto acontece. Será impossível que precisa de uma morte para mexer com esse coração duro seu, que não arrepende dos pecados e não volta a Deus? Precisa de uma morte? Ou uma só não vale, e Deus terá que usar mais coisas. Mas se eu e você somos dele, ele vai nos trazer de um jeito ou de outro. Nós vamos chegar a Deus, porque ele nos valorizou. Sabe o quanto que ele nos valorizou? Ele desceu do céu. Jesus Cristo é Deus encarnado. A Bíblia diz que ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus desceu do céu. Não foi apenas que ele ficou lá no céu e disse assim: filho, vai lá na terra salvar o Osmar, aquele povo lá. Não, Deus desceu do céu. O Filho não é uma segunda pessoa, não. O Filho, a Bíblia diz que é Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. E não é segundo Deus, não. Ele é Deus, o eterno conosco. O eterno em carne aqui na terra. Ele valorizou tanto nós, que ele diz: eu vou descer. Deus desceu para morrer. Quem morreu foi o corpo é filho, o corpo é carne, por isso que tratava de filho, porque foi nascido de Maria. Todos que nascem de mulher é filho, e ali ele nasceu de mulher. Deus estava em carne, diz São Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Porventura, a morte de Cristo não pode te reconciliar com ele? O que você quer mais? O que eu quero mais? Não basta a morte do Senhor Jesus para nos reconciliar. Estávamos distanciados de Deus, e Cristo veio e nos reconciliou, pegou nós aqui e trouxe para Deus, através da sua morte. Ele pagou o preço. A Bíblia diz que ele pagou o preço, que não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue. Esse é o sangue de Jesus Cristo. Não vai você valorizar? Vamos aqui para o finalzinho. Quando o irmão Bossuort estava para morrer, ele foi um evangelista tremendo, um pregador ungido. Quando ele estava para morrer, quase na hora, ele pediu para que cantasse para ele morrer. Cantasse. Me parece que eles começaram lá com aqueles hinos assim: mais perto quero estar. Irmão Bossuort, fraquinho, levantou da cama e disse: quem é que está morrendo, irmãos? É eu ou vocês? Cante mais rápido. Eu vou morrer, mas cante mais rápido. Eu quero hinos mais rápido. Irmão, o homem não tinha força para levantar, e sabe o que ele fez na hora da morte? Levantou da cama. Ele levantou da cama e estava numa outra dimensão, cumprimentando as pessoas que não estavam ali. Elas estavam na outra dimensão, na sexta dimensão, na dimensão dos salvos. Bossuort levantou da cama e disse: oh, minha mãe, quanto tempo que eu não te vejo. Oh, irmão, você está aqui, nos encontramos, cumprimento. Diz que ele ficou 2 horas antes de morrer, 2 horas cumprimentando os irmãos na outra dimensão, aqui ainda. Alguém podia olhar para ele e falar: esse homem está doido. Alguém que olhasse para Bossuort, dizia: ele está louco. Olha, levantando da cama e dizendo: oh, minha mãe, quanto tempo não te vejo. A mãe dele tinha morrido faz muito tempo. Agora o outro dizia: oh, esse espiritismo. Não, é que você está numa outra dimensão. Quando você morre e você é de Deus, você não morre, você dorme aqui e você passa para outra dimensão, e ali você está cumprimentando. Bossuort fez isso aqui em vida. Ele sentiu tão bem, e diz: não me cante hinos lentos, cante-me hinos rápidos. Rápido porque eu estou partindo.
ele ia para a glória, mas ele queria ir, como o irmão Brana viu, que os que estão na glória cantam, é ritmo de marcha. Não é assim, não, é ritmo de marcha, cantar. Por quê? Porque estão animados, são vitoriosos. Eles não são aqueles que têm medo da morte, não. Homens igual esse é difícil existir na terra, mas já existiu gente desse jeito na terra, que Deus trabalhou através destas pessoas. Agora eu pergunto, o que Deus pode fazer através de mim e de você? O que Jesus Cristo fez com poder sobre a morte? Vamos apenas passar rapidamente aqui. Jesus veio aqui, poder sobre a morte. Ele era um homem igual nós, ele tinha dores. Isaías 53 diz, ele era um homem de dores. Ele sofreu dor de cabeça, mas ele chegou lá na filha de Jairo, entrou na casa de Jairo, um centurião romano. Ele entrou lá, e todo mundo chorando porque a menina tinha morrido, e Jesus chegou lá, já chegou com uma palavra de ânimo, a menina não está morta, ela dorme. Um olhava para o outro e dizia, você é louco, o menino dorme. Nós já vimos, o médico já veio aqui, já examinou, não tem pulso, nada, já morreu. Ele dizendo, bom, aí Jesus viu a incredulidade deles. O que Jesus fez? Jesus pegou só a mãe e o pai da menina e entrou no quarto e fechou a porta. Os incrédulos têm que ficar por lá de fora. Se Jesus tiver que fazer alguma coisa, olha, hoje ele tem que entrar dentro de mim, dentro de você, e deixar nossas famílias resmungando por lá de fora. Porque eles não dão conta de crer. Aí Jesus entrou dentro do quarto, a menina morta, mas ele diz lá fora que ela estava dormindo. Por quê? Porque ele é a vida. Aonde ele entrava não tinha morte. A morte dava no pé. Eu vejo a coisa desse jeito. A morte estava na menina. A hora que a morte viu Jesus empurrar a porta e entrar, que a morte deu uma olhada em Jesus, diz, agora eu tenho que ir embora. Lá vem a vida, aí ó, a morte já deu no pé. Jesus simplesmente diz, levanta menina. Daqui a pouco ele abre a porta outra vez e sai, e os críticos podiam perguntar, eu quero só ver, vamos ver se ela está morta ou se ela está dormindo. Já fizemos todo o exame, quem sabe tinha um doutor ali por perto. Nós já examinamos, ela está morta. Aí veio Jesus abrindo a porta, saindo e dizendo, dê-lhe de comer, alimenta essa menina agora, e vai embora. Que descanso, Jesus vencendo a morte, poder sobre a morte. Ele encontrou com a viúva de Naim, que ia sepultar o seu filho de arrimo, último filho, que tomava conta da família, que tomava conta dela, o salarinho que trazia para casa, o pão que vinha, o leitinho que vinha para ela beber, era aquele filho que trabalhava e trazia. Agora a morte pegou aquele menino e matou aquele menino, e agora vai sepultar. E a mãe ia junto para a sepultura, para levar a criança, levar o garoto melhor. Daqui a pouco vem outra multidão lá, olha a multidão outra vez. Vem outra multidão, só que essa não era multidão inimiga, era multidão amiga. Era Jesus com seus apóstolos. Vinha vindo em direção da mulher que ia com o seu filho para a sepultura. E Jesus simplesmente parou perto e disse para eles abrir o caixão. Falou para a mulher, não chores. Só ele pode falar para você não chorar. Todo mundo que chega para nós, quando alguém morre, diz, não precisa chorar, a vida é assim mesmo. Quem não sabe que é assim, não precisa nem falar. Mas não tem outra coisa para dar? Não chora não, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Jesus chegou e diz, mulher, não chore. Mandou abrir o caixão. Moço, levanta. O rapaz levantou e foi para casa outra vez. Vai comprar pão para sua mãe, vai trazer leite para sua mãe, vai sustentar sua família. Oh, meus irmãos, logo ele teve outro desafio, que foi na casa de Marta e Maria, que Lázaro morreu
e Lázaro, um rapaz abençoado. Quem sabe quando Jesus chegava na casa de Lázaro, Lázaro devia ser aquele que dava a cama para ele. Eu não sei da história, mas Lázaro podia dar sua cama para Jesus. Olha onde Jesus dormia, numa casa que tinha 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus sempre gostava de pousar lá em Betânia. Quando ele ia por lá, parava e pousava. Agora, Lázaro morreu, Jesus nem ali estava. Ele estava doente, Lázaro doente. Então as irmãs mandaram avisar, avisa ele que ele está doente. E Jesus não foi. Jesus não foi visitá-lo quando ele estava doente. Como as pessoas escandalizam quando você não vai visitar um doente? Jesus não foi visitar o doente. Ele não foi. E o que deve ter passado pela cabeça de Marta, de Maria? Olha, ele amava tanto o nosso irmão o amava, por que ele não veio? Foi a hora que Marta viu ele chegando e correu ao encontro dele e disse: mestre, se tu estivesses aqui, como aquela moça sabia da verdade, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia que se ele tivesse, não tinha jeito de ele morrer. Por isso que ele não foi. Foi por isso que Jesus não foi quando Lázaro estava doente. Que se Jesus tivesse ido, Lázaro estava doente, Lázaro não morria. E ele tinha que morrer, tinha que ter uma morte e uma ressurreição aqui para nós contarmos. Jesus deixou passar, o rapaz foi sepultado, 4 dias, o nariz já tinha caído, porque você sabe, quando você morre, os vermes despertam na sua pele. Não pensa que é verme que vem lá da terra, não, é verme do seu corpo mesmo. O que te come não é verme da terra, não tem algum besorrinho que vem lá da terra te comer, não. É verme na nossa pele, a Bíblia diz. Os vermes estão aqui, mas enquanto eu tenho vida, a vida os controla. O verme de morte está aqui. Enquanto temos vida, a vida os controla e faz ele ficar quietinho, o abafa. Você não pode fazer nada aqui nesse corpo, porque a vida está aqui. Mas quando a vida sai, aí esses vermes começam a comer o nosso corpo. Isso é o que acontece. E nesses últimos tempos, a própria Bíblia diz que haveria uma doença que estaria comendo o corpo das pessoas e que os olhos apodreceriam na órbita. Essas doenças estão por aí todas. Isso é a Bíblia cumprindo, mas só tem um meio de escapar da morte, é sepultar em Cristo. Alguém vem assim e diz: pastor, quer dizer que se eu sepultar em Jesus, o senhor vai me garantir que eu não vou ficar igual essa irmã? Eu garantir? Não, você vai ficar assim. Eu te garanto que você não vai ficar como um incrédulo, como um mundano, que morre sem Deus e vai para o inferno. É isso que eu quero te alertar. Porque nós não estamos hoje dando uma mensagem para a irmã Paula, porque ela escutou essa mensagem por muitos anos, muitas décadas. Ela escutou essa mensagem. A mensagem agora é pregada para o marido dela, para os filhos dela, para as filhas dela, para os netos, para genros ou para noras. Está sendo pregado. A mensagem está sendo pregada. É isso daí. Essa mensagem é para te despertar. Onde você vai? Quer um dia estar num lugar seguro? Então sepulte-se em Cristo. Diga: Senhor, eu quero estar na sepultura certa. Isto é, sepultado em Cristo, coberto pelas terras do seu amor. Naquele dia da ressurreição, eu me levantarei. Amém? Vamos ficar de pé. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Aqui eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Aqui eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Levanta a sua mão. Senhor Jesus, nós queremos estar cada dia mais sepultado em Cristo. Porque todos aqueles que estão sepultados em Cristo, eles ressurgirão naquele dia do rapto. O Senhor virá
e tirará primeiro aqueles que foram sepultados no seu nome. E logo nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos com estes mortos ressuscitados, e logo subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Consola, Pai, esta família com estas palavras, como diz São Paulo, consolai uns aos outros com estas palavras. Que palavras, Senhor? Palavra de ressurreição, palavras de levantamento, onde, para quem está sepultado em Cristo, de Cristo pode se revestir. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode assentar. Sem seu viver existe um vazio e já não pode cantar com o que canto pra Jesus. Não te detenha, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verá sua vida em pranto se findar. Ele será, se ao Senhor, teu coração entregar. Aceita agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar, e para sempre reinará em seu caminho, e com amor ao céu te levará. Ele será, jamais verá sua vida em pranto se findar. Feliz será, se ao Senhor, teu coração entregar. Teu coração entregar. Muito bem, amanhã cedo o sepultamento será às 8 horas e nós vamos